Vocês desculpas que até para gravar um vídeo é uma luta para mim. É uma luta. Meus vídeos saem picado porque eu estou gravando, daqui um pouco ele mesmo, por ele mesmo, eles soltam, né? E é uma luta para mim. Mas eu creio na vitória. Que essa leitura que eu li venha falar no seu coração, viu? Porque a mesma vitória que eu li aqui para mim, eu desejo para você. Se levante, eia, se levante. Não desanime, não. A luta é grande. Como o bispo fala, sempre cito ele porque eu estou na reunião, né? Quem falou que seria fácil? Quem falou que seria fácil? Não é fácil. É uma guerra que vivemos todos os dias. Viu? Então, ficar deitado numa cama, ficar pensando, ficar retrocedendo, não vai ajudar você. Não vai mudar a situação. Então se vista com a arma de Deus. A arma de Deus. A arma de Deus é essa. A palavra, né? Se vista com ela, as armaduras de Deus, que é a nossa fé. Se vista com ela e cara de leão. Porque ninguém vai para a terra rindo. Aleluia, aleluia. Não. Ninguém vai para a guerra dessa forma. Cara de leão. É vestido das armaduras da fé. E é isso que garante a vitória. É isso que garante a vitória. É todo dia se vestir da armadura de Deus. Viu? E vamos crer. Vamos confiar. Que Deus abençoe você. E se você estiver escutando essa palavra, estiver desanimado, querendo retroceder, a palavra é essa para você. Eia! Subamos e possuamos. Que Deus vai te dar a vitória. Seja em qual área for. Porque Ele é Deus por completo. Se na sua área você tem tudo, na financeira, na saúde, na familiar, se a tua vida está completa, não falta nada, glorifique. Se prepare para o dia do arrebatamento. Né? Ajude, às vezes, numa palavra, outros que precisam. Já está completa. Mas se falta uma, duas áreas, 3, seja lá quantas áreas for na sua vida, ou até todas, aí que você não tem que desistir mesmo, meu amigo, a minha amiga. Ô querido, ou querida, como eu tenho o hábito de chamar. Aí que você não tem que desistir mesmo. Aí é vencer ou vencer. Aí é lutar. Aí é vestir as armaduras da fé. Quando eu falo armadura da fé, eu já me visto, sabe? Aquele soldado, aquela armadura que nem lá na novela. Pessoal todo, a espada na mão. Me vejo assim. Indo para cima. Porque ficar deitada, chorando, desanimada, querendo morrer, se tu morrer nessa situação que tu tá, tu vai pro inferno. Porque quem crê na palavra, como é que tu vai morrer? Tu quer morrer na situação? Não. Não, jamais eu aceitaria. Jamais. É que nem eu já falei para Deus. Senhor, se eu morrer, eu não tenho dinheiro nem para pagar a minha sepultura. Nem para pagar a minha sepultura. E diz na palavra de Deus que aquele que não tem, era melhor o aborto.
Era melhor quando a minha mãe me parisse lá, me tivesse, que eu não tivesse nem nascido para viver uma vida miserável e crendo num Deus tão grande. Era melhor nem ter nascido. Então, se revolte com essa situação. Se você está vivendo uma situação como eu estou vivendo, uma vida financeira que não glorifica a Deus, se revolte, porque a revolta já está dentro de mim. Que esteja dentro de você também. E se for na cura, Deus é Deus de milagre. Eu sou da seguinte forma: se for para glorificar, cure. Se não for, Senhor, prepare a alma e descanse em paz. E Ele sabe de todas as coisas. Se for no casamento, vamos lutar. Veja que a luta, Deus é família. Só quem quer separar é o mal. Então não veja a situação do seu casamento como fosse, não. Tem a terceira pessoa aí que quer separação. E você não está vendo isso. Você está olhando pelos olhos natural. Natural. Viu? Tem um terceiro aí, que ele veio para roubar, matar e destruir. E é ele que não quer a união da família. É ele que não quer a tua família abençoada. É ele que não quer o teu marido do teu lado. Então quando você luta contra ele, não é contra o esposo. Não é o esposo contra a esposa. É contra ele. Que veio para matar, roubar e destruir. E quando é os filhos, entregamos na mão do Senhor, oramos, fazemos nossa parte, porque também não colocamos impor a nossa fé nos filhos. Eu aprendi com a minha mãe isso. Ela nunca impôs, ela ensinou. Ela nunca impôs a fé dela para os filhos. Não, você tem que ir. Não, ela levava até onde, quando era adolescente, levava os 4, tudo ali, ensinando, entendeu? Mas quando cresceu, cada um procurou o seu caminho. Para ter a coisa, eu não fui batizada, mas eu casei na igreja católica, conhecendo o evangelho. E quando eu entrei lá, conhecedora do evangelho, eu procurei uma igreja que não tinha muitas imagens, né? Só tinha uma, até minha sogra era muito católica e ela falou para mim, não, essa igreja não é católica. Porque não tinha, na época se cultuava muitas imagens na igreja. E eu, conhecedora do evangelho, porque nós cremos no único Deus, né? Não cremos nas imagens, né? E respeito quem crê, né? Mas eu creio na palavra de Deus, né? E procurei casar numa, né? Que não tivesse muitas. Mas eu entrei ali em espírito de oração. Olha, falei, Senhor, não era aqui que eu queria estar casando, né? Mas eu estava vivendo tudo aquilo, estava afastada. Mas que o Senhor, mesmo sendo aqui, o Senhor esteja ali na frente, abençoando o meu casamento. Eu fiz tudo afastada do evangelho, mas, sabe, com aquela semente ainda brotando dentro de mim. A casa, que uma amiga minha, porque na época eu comprei todos os móveis, não tinha casa. E a casa para caber os móveis? Não tinha. Aí o que é que eu fiz? Fui
fui capinar uma casa que só Jesus. Estava abandonada praticamente. Tenho calo até hoje nas minhas mãos. Tudo. Que eu tive que capinar, né? Meu esposo arrumou um amigo. Tudo com muita luta, com muita dificuldade. E arrumamos e preparamos. E a casa ficou linda, maravilhosa. Tudo arrumado. Só faltava fazer a compra, né? Tudo. Eu sempre fui muito... gostei muito das coisas assim, em ordem, das coisas arrumadas, das coisas, né? Nas minhas condições, deixei tudo do melhor ali. Mas antes de eu entrar naquela casa, eu falei, não. Eu quero a bênção do Senhor no meu casamento. Chamei a minha tia, minha avó, a irmã Neném, que ela está na glória também hoje lá no paraíso esperando, né? A filha. Chamei ela, não, vou fazer um culto, né? Abençoando lá que eu vou entrar. E minha tia conduziu. Quando eu falo isso, eu me emociono. Porque quantos se afastam do caminho do Senhor? E vai fazer tantas coisas, vai servir outros deuses, vai bater cabeça, até para orixás. Fazem coisas que nunca, sabe? Eu não vou falar aqui para você, eu fiz coisas que desagradou a Deus. Fiz coisas que desagradaram a Ele. Muitas coisas. Mas jamais fui servir ou seguir a outro Deus. Jamais. Jamais. Não entrei em vícios, porque eu creio que Ele tomou conta de mim, porque mesmo estando afastada, minha mãe teve um tempo também que se afastou, mas ela sempre entregou os filhos na mão do Senhor. E ela estava na presença de Deus, quando eu casei também, ela não quis se envolver, né? Deixou eu seguir o meu caminho, fazer as minhas próprias escolhas, aprender com os meus próprios erros. E eu fiz isso, porque eu acho que dentro ali ainda tinha uma essência, algo, né? E eu acreditava que eu pedia para Deus, estando lá no mundo, né? Que a gente está no mundo, mas fazendo as coisas, porque às vezes o cristão ele fala assim, não, mas que mundo que você... Não, você vive no outro planeta, porque a gente tem esse hábito de falar lá no mundo. Não, mas nós vivemos no mundo, né? Mas às vezes não somos do mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. É só quem entende essa palavra, quem vive isso. Quem não vive essa palavra não entende o que eu estou falando. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe o que eu estou falando. E eu pedia para Deus não um marido bonito, com condições financeiras que pudesse me dar. Não, eu pedi para... Deus me deu a pessoa que eu pedia, que me amasse, que tivesse as mesmas ideias que eu. Nunca pedi homem bonito, essas coisas, que fosse batalhador, que fosse um homem que quisesse lutar comigo, porque eu era uma pessoa que comecei a trabalhar muito cedo, de 13 para 14, né? Tirei minha carteira, tinha 13 anos, falando que eu tinha 14, e trabalhei numa fábrica de chocolate com 14 para 15 anos, foi o meu primeiro emprego.
E eu pedi para Deus isso, uma pessoa que batalhasse, que lutasse, porque quando você luta, você batalha junto, vocês crescem, né? E eu pedi para Deus isso. Uma pessoa que me amasse, que eu amasse Ele verdadeiramente. E tudo isso eu vivi, graças a Deus, né? Mais para frente vou contando mais, porque teve uma coisa que eu sempre tive lutas, né? Mas voltando mais para trás, que esse é um assunto mais para frente, para não perder, eu chamei a minha tia, me emocionei porque me vi naquela cena, para que ela abençoasse, que o Senhor, através dela, abençoasse, ela orasse abençoando, na verdade, ela, né? Orasse abençoando, através do Espírito Santo, abençoando aquele lar que ia ser formado ali. E o Senhor usou ela maravilhosamente, conduziu aquela reunião, que hoje falam reunião, aquele culto, aquele pequeno culto ali, né? Me abençoou, quebrando todo o mal. Olha, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Antes de eu entrar naquele ambiente, né? Depois eu vim saber que morou pessoas e até fizeram isso, mas nunca afetou o meu casamento lá no começo, nunca. Porque o mal ali já foi repreendido. E eu fui feliz naquela casa, mudei por outros problemas, mas graças a Deus, né? Então isso, eu falo para você, às vezes você se afasta da presença do Senhor e você vai adorar outros deuses? Se você aprendeu que só há único, que Ele é único, querido, querida, caia na real. Ele é o único que formou céus e terra. Você pode fazer qualquer coisa que desagrade a Deus, mas adorar outro Deus? Não. Não. Jamais. Jamais. Você pode errar, você pode até ir para os vícios, você pode se prostituir, você pode fazer aí o que o mal quer que você... Mas adorar outro Deus? Como pode? Não. Jamais. Jamais. Faça isso. E se você caiu, levante. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E não dê ouvido a vozes que te acusam, a voz que mostra que você errou, que você fez isso, que você fez aquilo, e agora, olha o que você está fazendo. Não importa isso. Ele já deixou bem claro, o cair é do homem, mas o levantar é dele. Quem falou que na caminhada você não poderia cair? Quem falou que na caminhada você, sabe, tem os seus percalços, você pode errar, você pode... Não! Você pode errar, mas se levante, peça perdão, se erga, se ajoelhe dentro do seu quarto, se humilhe diante dele, que ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Muitos podem acusar você, muitos podem acusar. Muitos podem apontar o dedo para você.
Mas ele não aponta. Olha como ele é maravilhoso, ele perdoa. O bispo Marcelo Crivella uma vez falou uma coisa que eu acho muito bonita. Escreve na areia. Ele tem até uma canção que fala: e deixa o vento apagar aquilo que não, que às vezes dói, que às vezes, né, às vezes machuca. Deixa o vento apagar. Releve, perdoe. Não queira vingança, não queira fazer justiça a você com suas próprias mãos. Deixe que a justiça vem de Deus. Ele sabe o que você passou ou o que você está passando. Deixa que Ele faça justiça, porque Ele faz justiça pelos seus justos. Então, siga em frente. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Sabe quando o cavalo coloca aquela crina assim e ele só vai para... Porque, né? Diz que ele coloca aquela crina para olhar para frente ali. O alvo dele é ali. Então, muitas vezes a gente tem que colocar como tivesse crina ali, aquelas, né? A aba assim do cavalo, para que a gente não olhe nem para cá e nem para lá. A gente siga em frente. Então, siga em frente. Há uma só voz que você tem que escutar. É a palavra de Deus. É a voz que te levanta. É a voz que te ergue. É essa voz que você tem que dar ouvido. Não é a voz que fala derrota, a voz que fala de tragédia, a voz que fala que você vai morrer, a voz que fala que você não vai conseguir. Não é essa voz. É a voz que fala: eu sou contigo. É a voz que fala: vai em frente. É a voz que fala: a vitória é sua. Creia, eu venci e você também vai vencer. É essa voz que você tem que dar ouvido, querido, querida. Não é a voz que fala derrota, a voz que impede até de você levantar de manhã e sair para comprar um pão com medo, apavorado. Não é essa voz que te apavora. Essa voz que colocou você ter o síndrome do pânico agora. Todo mundo, né? Muitas pessoas têm o síndrome do pânico, não levanta nem pra... Não sai de casa pra nada. Não é essa voz. É a voz que o Senhor diz: eu sou contigo. Creia. É essa voz que você tem que ouvir. Coloca um louvor. Quando eu era desviada do Evangelho, muitas vezes me dava vontade de escutar louvores. O meu esposo gostava de pagode, né? Meu esposo gostava. Eu também gostava também. A gente curtia muito aquelas músicas da Black Music, né? Na época. E às vezes eu até gosto, às vezes ainda de escutar, porque muitas falam de amor, né? E não... Eu sempre fui na minha fé. Eu aprendi e na minha fé. E na fé que leva a Deus. Eu sempre tive uma maneira diferente de crer. Aprendi
com o bispo Edir Macedo, que é tão criticado, né? Mas aprendi com ele a não comer na mão de ninguém, a viver e ir exclusivamente na minha fé. Então, às vezes, né, gostava de escutar. A gente, às vezes, para, porque às vezes a gente vai indo nas coisas e às vezes a gente alimenta mais o corpo, porque aí vai levando para a carne, né? E deixamos de alimentar o espírito. E por isso que a gente tem que ter o equilíbrio das coisas, né? Nem muito lá, nem muito cá. E a gente sabemos o que agrada, o que não agrada, e se aquilo está me ofendendo, aquilo está me levando para o inferno, vamos dizer assim. Não, nem você escutar uma música romântica, mas não sou eu que tenho que falar para você o que pode e o que não pode. Quem nos fala isso é algo entre nós e o Espírito Santo, né? Eu aprendi a discernir isso. Então eu vivo uma vida meia diferenciada de outros que creiam na palavra de Deus, porque cada um tem a sua própria fé, cada um vai na sua própria. Eu sempre vou na minha própria fé, não na fé de terceiros, né? Sempre segui a minha própria fé no Deus Altíssimo. E às vezes dava vontade de eu escutar louvor. Então eu ia lá na minha avó, que era da Assembleia de Deus, né? Que escutava Rose Nascimento, Shirley Carvalhais. Chegava na minha tia e pedia para ela: você me presta o disco para me escutar? E eu estava desviada do Evangelho. E eu trabalhava e eu tinha que cuidar da casa final de semana, que a gente que trabalha, eu não tinha filhos ainda, né? Era casada de pouco. Então eu colocava o louvor e ali limpava a casa louvando. Eu creio que tudo tem um propósito. Tudo há um propósito. E eu não vivia ainda, estava desviada, né? Conhecendo a palavra, mas desviada, mas eu louvava. Eu gostava de cantar Shirley Carvalhais, Rose Nascimento, né? Já naquela época, lá atrás. E os louvores que a minha tia escutava, e depois eu devolvia, que era na época do disco, né? CD não, disco. Nem imaginava que um dia ia existir CD, e hoje nem CD mais o povo se usa, é